A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir aqui no Jornal da Educação desta primeira sexta-feira de 2021. Justiça Federal determina que Prefeitura de Natal acomode famílias que ocupam prédio histórico da UFRN. Presidente do Adurni Sindicato faz um balanço sobre o ano de 2020. STF mantém decisão de Toffoli que suspendeu o decreto de Bolsonaro sobre educação especial. Tem também uma entrevista com o secretário estadual de Educação, professor Getúlio Marques. Jornal da Educação. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou Edinaldo Martins e esse é o seu mais novo espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano da educação. Esse programa é produzido pelo Adurni Sindicato. Jornal da Educação. Extra Classe. A juíza federal Gisele Leite determinou na última terça-feira, dia 29, que a Prefeitura de Natal acomode temporariamente em uma escola da rede municipal as 60 famílias que atualmente ocupam o prédio da antiga Faculdade de Direito da UFRN no bairro da Ribeira, na zona leste da cidade. Na decisão, a magistrada aponta que a unidade escolhida seja preferencialmente a Escola Municipal Santos Reis, no bairro de Santos Reis, também na zona leste. Essa acomodação duraria enquanto as aulas presenciais não são retomadas. A intenção da determinação é que as famílias fiquem abrigadas em um local com estrutura segura, enquanto as partes envolvidas no processo continuam buscando soluções de médio e longo prazo para o problema de moradia das famílias. Educação em pauta. Em muitos aspectos, 2020 foi um ano incrivelmente difícil. A pandemia nos deixou em pânico e nos distanciou. Se não bastasse todos esses problemas, tivemos ainda que nos deparar com os atropelos do governo federal. O presidente do Adurni Sindicato, professor Wellington Duarte, fez um balanço do ano que passou. Esse ano de 2020 foi muito difícil, não apenas para a população brasileira, mas para toda a população mundial, afetada gravemente pela pandemia do Covid-19. A nossa economia, que já estava em franco processo de retraimento, teve, com a inação e a incompetência da equipe econômica do governo, uma piora que chega ao final do ano, demonstrando um completo descalabro econômico, que impacta fundamentalmente nas famílias, nos trabalhadores e nas perspectivas de crescimento desse país. O ano de 2020 é um ano trágico inclusive pelo fato de que o governo continuou atacando violentamente a autonomia das universidades federais, dos institutos federais, com a permanência de ações antidemocráticas, ilegais. O MEC passou o ano inteiro publicando portarias indevidas, algumas delas absolutamente inoportunas, e sem falar que com o teto de gastos, o contingenciamento e o brecamento no sentido de brecar do orçamento federal fez com que encurtasse bastante a capacidade de manutenção das universidades, embora a pandemia tenha contribuído para que os gastos estruturais das universidades tenham sido diminuídos. Por outro lado, a pandemia afetou profundamente a vida das pessoas e dos nossos professores. Os professores tiveram que lidar com um ambiente inóspito, no sentido de que não se imagine que as aulas remotas significam uma substituição adequada do ensino. Não é. Ela pode ser no futuro usado como um instrumento auxiliar no processo de educação, mas ela não é um instrumento perfeito e teve que ser adaptado às pressas. É uma situação bastante lamentável e o sindicato teve que fazer frente a isso. E como é que o sindicato respondeu? Primeiramente,
mantivemos o nosso home office, na medida do possível atendemos a todos os professores e, por outro lado, a diretoria achou por bem estabelecer um conjunto de ações positivas nesse processo, ajudando entidades que estavam trabalhando contra a Covid, ajudamos aos artistas com projetos que favorecessem a sua permanência como atuando, né, como artistas, né, e fizemos uma parceria com a Cooperativa Cultural, ajudamos a Cooperativa Cultural, estamos agora como parceiros na defesa do livro e do livro Pensar, e no final do ano nós empreendemos uma atividade assistencial, porque nós achamos importante que o sindicato vá além dos muros e olhe para aqueles necessitados. Então, o ano de 2020 pode não ter sido o ano mais interessante do ponto de vista da civilização. De fato, foi muito ruim. Mas o Adunc Sindicato permanece vivo, permanece atuando e em 2021 pretende manter e, que se possível, ampliar sua esfera de atuação. Jornal da Educação. Entrevista. Bom, chegamos a 2021. Agora, o que podemos refletir sobre a educação em 2020, mas também o que podemos esperar dela agora em 2021. Aqui no RN, as aulas presenciais foram suspensas em março de 2020 por causa da pandemia. No dia 3 de setembro, o governo anunciou que iria autorizar a retomada das aulas presenciais nas escolas da rede pública e privada do Estado a partir de 5 de outubro. Porém, dias depois, a governadora Fátima Bezerra anunciou que as aulas presenciais nas escolas da rede estadual só seriam retomadas agora em 2021. Bom, para fazermos um balanço sobre a educação do Estado no ano de 2020 e as perspectivas para 2021, estamos recebendo aqui do Jornal da Educação o secretário estadual de Educação, professor Getúlio Marques. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Educação. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde, ouvintes do Jornal da Educação. É um prazer estar aqui com vocês para conversarmos um pouco sobre o passado e o futuro da educação do Rio Grande do Norte. Passado que eu não queria que fosse tão ruim como foi o ano de 2020, né, em todo o mundo com essa pandemia. Mas vamos conversar um pouco, Arnaldo, e quem sabe esclarecer um pouco para os ouvintes, né, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós pretendemos fazer, e fico à inteira disposição de vocês. Professor, o que o senhor destacaria de mais importante em termos de realização, já que foi um ano tão complicado? Vamos começar pelo que fizemos de melhor na educação do Estado. Esse ano, como você disse, foi complicado, né? Então eu tenho que pegar um pouco do que foi feito na educação em 2020 e buscar um pouco, resgatar um pouco o que foi 2019. Então, ao chegarmos na secretaria em 2019, só para fazer esse pequeno histórico, nós pegamos uma secretaria que estava, né, no início de um processo ainda difícil, não é? E aí não é aqui culpando o governo nenhum, são questões estruturais mesmo que existem, e com muitas escolas com dificuldades estruturais. Então, 225 escolas que a gente fez o levantamento em condições ruins ou péssimas. O IDEB nosso, né, como sendo o penúltimo do estado, do Brasil. Então, foi um momento inicial de conhecer a secretaria, trazer as pessoas, começar um diálogo com todas as direções de escola, com todas as diretorias regionais, que muito ajudaram, com os professores. Então, a partir daí, Ednaldo, nós começamos a trabalhar um projeto que a gente chamou de Currículo Potiguar. Então, esse Currículo Potiguar é um currículo que nós queremos que, no futuro, seja o currículo idêntico, né, unificado para as escolas públicas, estaduais, municipais e privadas. Nesse primeiro momento, nós estamos fazendo entre estaduais e municipais. Então, desde o ano que passou, eu acho que foi um momento rico para a educação do Rio Grande do Norte, o que nós temos hoje feito em integração com a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, hoje nós temos um regime de colaboração muito forte. Governo do Estado com as prefeituras municipais. Mas, por exemplo, um grande feito desse período
foi termos dado, mesmo com as dificuldades do governo, que pegou um estado quebrado, né, a governadora autorizou que nós dessemos 2 aumentos seguidos para o repasse do PETERN, que é o transporte escolar para os alunos do interior. Todas essas interações de cooperação vão fazer com que o Rio Grande do Norte dê um salto. E para que você tenha ideia, nós crescemos mais do que 14 estados brasileiros entre 17 e 19, quando a gente trata de aprendizado. Crescemos na avaliação 11 pontos em português e 7 pontos em matemática. E a cada 20 pontos no sistema de avaliação, significa como se você estivesse andando um ano. Ou seja, se em português crescemos 11, crescemos mais do que um semestre. Isso nessa última etapa de 17 para 19. Então o Estado está no caminho certo, né? Vamos trabalhar muitos professores para que a questão de fluxo ela tenha uma melhorada, né? Com isso, Edinaldo, eu acho que vamos encontrar um bom caminho, né, para sairmos dessa situação incômoda. Então, ganhamos uma posição apenas no ranking. Eu não tenho aqui a briga para melhorar meu ranking. O que eu quero melhorar é por dentro, é crescer mais do que eu mesmo, né? Que o Rio Grande do Norte melhore cada vez mais. E para 2020, que foi um ano atípico, um ano que a pandemia nos deixou numa situação muito ruim, eu acho que o maior crescimento que eu posso dizer, e é uma coisa que eu sempre defendi há muito tempo, para que você tenha ideia, né, eu já te disse que eu fui aqui da TV Universitária, fui do Núcleo de Processamento de Dados, sou um homem da área de eletrônica e de digitais, né, e sempre pensei trabalhar, né, dentro da educação com algumas tecnologias educacionais. Como é que foi a recepção por parte dos professores dessa nova realidade? Eles já se adequaram ou ainda há resistência? Não, há resistência. Então, nós tínhamos, nos anos todos que existiam, até hoje que chegou na pandemia, talvez nós tivéssemos 2.000 salas abertas. E agora, na pandemia, nós chegamos a abrir 120.000 salas. Ou seja, os próprios professores se reinventando, né? Os professores resistiam um pouco lá atrás, mas agora, pela obrigação, né, foram. E aí eu quero fazer aqui parabenizar, inclusive, Edinaldo, os nossos professores, porque todo mundo que está fora do sistema pensa que na escola pública parou tudo. Não é verdade, nem nas nossas estaduais, nem nas municipais. O que nós não temos são aulas presenciais. Mas foram abertas diversas possibilidades. Inclusive aqui na TV Universitária nós temos um momento de transmissão de aulas, temos na TV Assembleia, temos na UERN TV, contratamos por último o canal 3.4, que são 11 horas de aula por dia, 4 horas pela manhã, 4 à tarde, 3 à noite para a educação de jovens e adultos. Fora toda essa plataforma digital que existe nesse sistema, e os parceiros que vieram nos ajudar. Aí eu pergunto, e os alunos? Eles estão absorvendo isso? O aluno da rede pública, ele não vive a mesma realidade do aluno da rede privada, né? Que tem o privilégio, muitas vezes, de ter um pouco mais de condição, de ter acesso natural a essas tecnologias. Como é que vem sendo esse processo? Pois é verdade. Então, ao mesmo tempo que os professores, né, alguns, né, entraram de cabeça no processo, né, então, de imediato, assim, no mês de julho, agosto, nós já tínhamos mais de 90% das escolas se dedicando ao processo de ensino-aprendizagem. Alguns professores não têm essa habilidade, então, às vezes é um grande acesso, mas um conjunto restrito de professores. Então, por isso que nossa obrigação de fazer a formação. A mesma coisa se diz para os alunos. E aí, é independente da pandemia, tá, Edinaldo? É independente da pandemia. Por quê? Porque a situação da educação no Rio Grande do Norte, e não só no Rio Grande do Norte, no Brasil, ela é muito precária ainda, né? Recursos do Fundeb, e nesses 2 últimos anos piorou muito a relação com o governo federal, piorou muito, né? Porque os ministros, eu sempre digo nas minhas reuniões com meus pares, que parece que nós ficamos acéfalo, porque teve um primeiro-ministro, teve um segundo-ministro, tem um terceiro-ministro, nunca houve uma relação conosco, de a gente discutir e dizer para onde nós queríamos ir. Então, os alunos estão com essa dificuldade também, porque esse momento que eu digo que era de oportunidade, se nós tivéssemos um governo que tivesse a centralidade das ações, nós estaríamos bem melhor. Uma boa parte dos alunos moram em localidades que não têm sequer conectividade. Então, essa é outra dificuldade. Mas o que é feito? E aí entra o sacerdócio do professor. Nesses casos, o professor vai para o velho e bom material impresso. Claro que isso não substitui a escola.
Então eu tenho dito muito que esse ano foi um ano complicado, foi um ano muito comprometido, mas não foi um ano perdido. Quando tivemos a reunião com a Unicef, o levantamento que eles tinham, de um ano para outro, veja a que situação a gente chegou. Cerca de 30 mil CPFs somem do sistema. Ou seja, significa que 30 mil alunos no Rio Grande do Norte, que estão matriculados um ano, estão lá no censo escolar, no outro ano somem. Então, mesmo que a gente aumente o número de alunos, mas aqueles 30 mil ficaram fora. E aí a gente está buscando de volta esses alunos. Estamos recuperando no Rio Grande do Norte, aí talvez foi o grande momento de 2020, a educação 19 e 20, né? Já recuperar a educação de jovens e adultos, trazer esses alunos de volta para a escola e com a Unicef, alguns projetos interessantes. Por exemplo, a equipe de Mossoró, que é município, teve uma das equipes que conseguiu 100% de retorno dos alunos agora na pandemia. Então, por isso que 2021 e hoje, né, já estamos em 2021, vai ser um ano totalmente diferente. Queremos criar, nós que defendemos sempre uma educação de qualidade, uma educação exclusiva, tornar no Rio Grande do Norte 2021, o freiriano da educação potiguar. Professor, deixa eu pedir licença aqui do nosso bate-papo. A gente vai fazer um breve intervalo. Vou deixar aqui uma pergunta no ar, né, para o senhor, com relação aos professores, a valorização dos professores. O que foi feito? O senhor responde no próximo bloco. Logo a seguir tem a continuação da entrevista com o secretário de Educação do Estado. STF mantém decisão de Toffoli que suspendeu o decreto de Bolsonaro sobre educação especial. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Extra Classe. Por 9 votos a 2, o Supremo Tribunal Federal manteve a decisão do ministro Dias Toffoli, que no começo do mês de dezembro suspendeu o decreto da Política Nacional de Educação Especial. Quando o decreto do presidente Jair Bolsonaro foi publicado em setembro, ele provocou reação de entidades e especialistas ligados ao tema. O ponto mais criticado foi a previsão de escolas especiais voltadas apenas a alunos com deficiência. O modelo havia sido superado na última política federal para a área de 2008, que preconizava a matrícula em turmas regulares com um apoio complementar especializado, dependendo de cada caso. O julgamento foi no plenário virtual do STF, em que os ministros colocavam seus votos no sistema eletrônico da Corte sem se reunirem. 8 ministros seguiram Toffoli. Apenas o ministro Luiz Roberto Barroso fez algumas ressalvas, em especial na educação de surdos. Segundo ele, há entidades representativas que sustentam que os alunos se desenvolvem melhor em escolas em que a língua brasileira de sinais, Libras, é usada como primeira língua e o português como segunda. Mas no principal, o ministro Barroso se alinhou a Toffoli. Jornal da Educação. Entrevista. Estamos de volta com o secretário estadual de Educação fazendo um balanço sobre o ano de 2020 e as perspectivas agora para esse ano de 2021. Secretário, no bloco anterior, deixamos aqui uma pergunta no ar com relação à valorização dos professores. O que o governo fez para que os professores fossem mais valorizados? Essa é uma pergunta muito importante,
Naldo, porque é uma situação que a governadora pegou o Estado e todos acompanharam, com cerca de 4 bilhões em dívidas, né? 4 folhas atrasadas para os servidores públicos, né? Mas a governadora é uma educadora, é uma professora, e a sua prioridade educacional ela mantém, né? E os compromissos que ela tem com a educação, né? Ela exige e cobra de mim como secretário. Então, mesmo com as dificuldades, teve os professores, por exemplo, em termos de salário, além de receberem dias, inclusive os aposentados, que é diferente do resto do Brasil, tá? Por quê? Foi a nossa governadora quem brigou muito lá pelo Fundeb, né? Quando saiu de Fundef para Fundeb, foi relatora do projeto de lei, inclusive, de valorização dos professores com o piso salarial. Então, ela não pode se negar a dar o piso salarial dos professores. No nosso caso, nesses 2 anos da governadora, foi cerca de 20% para os professores. O primeiro ano foi 6,18%, né? E nesse ano 12,84%, que foi o piso para todo o Brasil. Só que como nós aplicamos aqui, nós aplicamos para todos os professores em todos os níveis, do primeiro nível ao último nível, inclusive para aposentados. Para esse ano de 2021, aí sim, nós temos todas as possibilidades, né? Nós estamos com um recurso de precatórios do Fundef, que vamos aplicar em formação de professores agora. São 260 milhões, mas que nós estamos pedindo à Assembleia Legislativa, já foi autorizado, uma antecipação de 160 para já ser usado em 2021. Formação de professores, projetos pedagógicos, quer dizer, a formação continuada que a gente sempre desejou, a questão da alfabetização, que é um grande problema no Rio Grande do Norte, cerca de 400 mil analfabetos, e a construção, já a partir do próximo ano, de 12 centros de educação profissional. Então, o nosso foco, a governadora tem pedido focar na profissionalização desses estudantes. Aqueles que não conseguem ir para a universidade têm uma formação total, né? Vai ser o aluno que vai ter uma formação integral. Então, com essa formação integral, ele pode ser um aluno de universidade ou ele pode ir para o mundo do trabalho. Esses alunos, então, vão ter o 5º itinerário em todas as escolas de ensino médio. E o 5º itinerário nesse novo modelo, no novo modelo de educação, é o itinerário de formação técnica e profissional. Então, isso vai ser o grande diferencial do Rio Grande do Norte em relação aos outros estados. O senhor falou agora há pouco sobre a quantidade de alunos que desistiam da sala de aula. Isso certamente tem um motivo e creio eu que venha a ser a questão da dificuldade. Me parece que o governo do estado fez a distribuição de kits alimentação escolar. Como é que foi esse processo? Esse foi outro grande processo vitorioso agora em 2021. Né? E você também pontuou bem, como há um abandono, alguns é por essas condições. Alguns alunos, principalmente nas cidades com mais dificuldades, né? Alguns alunos de família mais vulneráveis, eles têm aquelas refeições da escola como as únicas refeições por dia. Tem gente que não acredita nisso, mas quando a gente vai para próximo dele, a gente vê. Então, de novo, nós trabalhamos muito com o governo, buscando do governo federal recurso para a alimentação escolar. Infelizmente, esse recurso é muito pouco. O governo federal passa 0,36, ou seja, 36 centavos por aluno. Então, o que é que foi feito esse ano? Primeiro, nós passamos 4 meses discutindo com o Ministério da Educação e com o FNDE como poder utilizar esse recurso para aqueles alunos que não estavam mais indo na escola, que se alimentavam só daquele momento da escola. E aí conseguimos, depois de muita disputa, né, com o Ministério da Educação, e aí pedimos o apoio dos nossos parlamentares, o CONSED, que é o Conselho de Secretários de Educação do Brasil, conseguiu, né, que os parlamentares apresentassem, e o MEC terminou aceitando, que nós pudéssemos usar esse recurso da alimentação escolar para fazer esses kits para os alunos, cestas, kits ou vales, em alguns estados foram feitos assim. Então nós pegamos e juntamos 3, 4 meses do recurso, mais o recurso do estado, e fizemos uma primeira entrega de kits para os 24 mil alunos que tinham mais dificuldades, com recursos que já existiam nas escolas, alimentos, etc., que existiam, isso no primeiro momento. Depois fizemos uma entrega de 216 mil kits alimentares. E veja, Ednaldo, que esses alunos, nós começamos com 208 mil. Com a pandemia, alguns alunos saíram das escolas privadas por questões econômicas dos seus pais, outros por outros motivos, mas estavam lá na nossa escola. Então nós saímos de
208 para 216 mil na primeira entrega e agora nas entregas do final do ano, 217 mil. Então entregamos agora no final do ano, estamos ainda em processo de entrega, entregamos diversas no interior, mas como a Direc de Natal é a maior, né, que tem muito mais escolas, tem uma logística para essa entrega. Então aqui em Natal ao todo 217 mil kits entregues de novo e mais 217 mil kits verdes que a gente pegou com a agricultura familiar. Né? Inclusive, esses da agricultura familiar, né, nós conseguimos elevar, né, naquela linha que a governadora pede de estimular a produção local. Então isso melhora um pouco, mas não é só isso que faz com que os alunos desistam da escola, um pouco também é você não ter o ensino com significado para eles. E é isso que a gente quer dar. Estamos conversando com o secretário estadual de Educação, Getúlio Marques. Secretário... Professor mesmo. Eu sou professor e secretário. Pronto, professor e secretário. Estamos juntos. Uma das preocupações durante esse processo todo da pandemia com relação à educação era com relação ao Enem, os alunos que iriam fazer o Enem. Como é que estão esses alunos? Eles hoje estão preparados para fazer o Enem ou o Estado não teve o que fazer para assegurar esse direito desses alunos? Não, ao contrário, eu acho que esse foi a prioridade, foi o foco, não só aqui, eu digo em todos os estados brasileiros e até no mundo todo para aqueles alunos que estavam, né, em final de etapa, que é o caso do Enem e é o caso do 9º ano. Sim. O 9º ano, por exemplo, eles, principalmente aqui no estado como Rio Grande do Norte, que nós temos 21 campos, ou campi de institutos federais, muitos desses alunos querem ir para o ensino médio num desses campi, quando não conseguem ficar na nossa rede, ou no campo eles ficam na nossa rede. Então nós fizemos um trabalho especial com os alunos de 9º ano e com os alunos que vão fazer Enem, que são os alunos do 3º ano. Então, mesmo antes da pandemia, Geraldo, a gente descobriu, né, que os professores já faziam, seja via WhatsApp, seja via uma aula em vídeo, seja via YouTube, tinha toda essa relação com esses alunos. E a gente fica emocionado quando vai sair durante esses anos e quando a gente faz uma live, em que cada uma das escolas vem mostrando como é que está fazendo. Tem um documento chamado Documento Potiguar, construído com essa liderança da professora Márcia e todas essas pessoas ligadas à educação, ao fórum, ao Conselho Estadual, colocando todas as normas e as orientações para esses professores e alunos. E ainda fizemos essa contratação, além de utilizarmos TV Assembleia e a TV UERN, já antes, no começo da pandemia, a partir de setembro, fizemos um contrato com uma TV e além dessas aulas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 4 horas pela manhã, 4 à tarde e 4 à noite, para todas as séries, sábados e domingo, no canal principal, inclusive, né, são 2 horas de aula, a gente chamou de aulões, nossos professores, então todo sábado e todo domingo. Inclusive agora, durante o mês de janeiro, até antes do Enem, essas aulas vão continuar. Então estamos lá com o canal aberto, os alunos podendo assistir, são aulões, não é? Mudamos um pouco o foco dos aulões antigos, que eram aulões presenciais, mas são professores capacitados, professores de cursinho, que também são professores nossos, né? Que vão ali e fazem os aulões. Então os alunos, eu não posso dizer que não estão tão preparados como se nós estivéssemos em aulas normais. Porque aí sim, você tem o professor e ninguém pode abrir mão do professor. É imprescindível a presença do professor. O professor é quem media, mesmo que o aluno seja o protagonista, mas é o professor que vai mediar o seu aprendizado. É que vai orientar, é que vai dizer, é que vai mostrar para onde ele estuda e vai dar o pontapé inicial. E depois cada aluno, né, com seu empreendedorismo natural, vai buscar as saídas, cada um buscando o seu caminho. Mas é isso que nós estamos trabalhando na Secretaria. Os alunos como protagonistas e nós, das secretarias, como apoio para esses alunos. É esse o projeto que a gente tem para o Rio Grande do Norte. Professor Getúlio Marques, já estamos chegando aqui no final da nossa entrevista. Deixar o espaço para o senhor deixar a sua mensagem aí aos educadores, aos alunos e as perspectivas para 2021. Primeiro, agradecer a você, né, pela oportunidade. Então, é mais um grande canal para a gente chegar aos estudantes, e não é à toa que aqui é a FM universitária. Então, é isso que a gente quer. O apelo é que todos os nossos professores acreditem, né, que a gente pode mudar essa situação do Rio Grande do Norte. Precisamos muito dos nossos professores
para que os nossos alunos, né, sejam bem cuidados agora no ano de 2021. Voltaremos em fevereiro, né, nesse retorno em fevereiro, 1º de fevereiro, vamos acolher os alunos, ver como é que estão as questões psicológicas dos alunos, questões emocionais. Então é tanto, Naldo, que eu quero deixar para os alunos, nenhum de vocês abandone nossas escolas. Nós estamos agora, a partir do dia 18, nós tivemos um recesso, retornamos em 1º de fevereiro e encerramos o ano de 2020 no sentido formal em março, no sentido formal. No sentido prático, nós criamos o que a gente chamou de ciclo de aprendizagem. Então, 2021 será um único ciclo. Os que tiverem mais dificuldades ou aqueles que não acessaram a nada, é por isso que eu digo que nós não queremos perder nenhum aluno. É um trabalho diferenciado para que a gente não perca esses alunos. Professor Getúlio Marques, secretário estadual de Educação, muito obrigado pela sua entrevista hoje aqui ao Jornal da Educação. Obrigado, um abraço. Estamos aqui à disposição. Quando precisar, estaremos aqui de volta. Vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30%. Nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, que é uma realização do Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária de Natal. Bom começo de ano, bom final de semana e até sexta-feira próxima. A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.